Olá pessoal, tudo bom? Hoje mais um podcast CDL+, e hoje é um entrevistado que eu tinha muita vontade de trazer aqui, né, Arthur? Esse entrevistado a gente já está chamando já desde o início, que é um grande parceiro da CDL. Com certeza, e esse ano essa parceria só aumentou, só cresceu, é um prazer estar com ele aqui. E eu acho que ele veio hoje, assim, como, tipo, bem no final do ano, tipo, retrospectivo, só de coisas boas que aconteceu, que a gente realizou junto. Hoje nosso entrevistado é Guilherme Resch, aqui do Sebrae, que está aqui com a gente. E, Guilherme, antes de tudo, a gente quer saber, assim, antes de Guilherme Resch ser regional do Sebrae em Campos, como que você chegou até o Sebrae? Antes também, o que você fazia também? Conta um pouquinho para a gente, um prazer ter você aqui na nossa casa. Bom, prazer é meu. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa grande oportunidade. Me sinto, inclusive, extremamente lisonjeado de estar aqui com vocês, nessa tradicional casa, né, do município de Campos, de tantos anos aí de trabalho intenso em prol do desenvolvimento regional e das empresas. Então, mais uma vez aqui, sei que essa cadeira, alguns grandes empresários locais aí, outras pessoas de muita experiência na região já sentaram aqui, já deram seus relatos, e espero estar contento aí num bate-papo com vocês sobre essa trajetória. Tenho certeza que hoje vai ser um aprendizado. A gente hoje vai aprender mais do que perguntar. Vamos lá. Como é uma tônica, né, do nosso podcast, que a gente está aqui só aprendendo. A gente só levanta a bola e recebe aula, e aula, e aula. Não, eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de trocar ideia dessa forma, com um pouco mais de informalidade, com tranquilidade, a gente aprende muito mais do que muitas vezes lendo algum tipo de artigo, algum tipo de livro, né? É a conversa que eu acho que vai faltar futuramente para os jovens, que eles estão perdendo essa meio da conversa. Acho que o podcast está vindo cumprir esse papel, né? Ele fica uma coisa informal e gostosa de ouvir, né? Exatamente. E até antes da gente entrar no nosso bate-papo, é até um cenário que a gente vem observando, né? Do pessoal que procura, que busca através do YouTube, através de alguns influenciadores, aprender, né? É o que você falou, a teoria que se torna mais fácil, mais palatável, mais fácil de ouvir e de aprender, né? Então, eu acho que esse formato, como o Edmar bem falou, vem de encontro a isso. Mata a curiosidade que até eu não sei. Você, antes de ser Sebrae, você era o quê? Fazia o que antes? E como você chegou até o Sebrae? Bom, se eu for um pouquinho para o passado, né? Eu tenho já o hábito, né, de trabalhar, de ter experiências profissionais desde os meus 18 anos, né? Quando já fiquei ali maior de idade e comecei ali uma faculdade. Para muitos que não sabem, eu quase cheguei a me formar em Educação Física. Educação Física. Trabalhei com todos os ramos de Educação Física que você imaginar, dentro de academia, com esportes, com criança, futebol, com natação, musculação, tudo isso. Mas ali no meio do caminho eu tive um amigo, né, que fazia já a faculdade, estava num processo inverso ao meu. Ele já era administrador, trabalhava num banco e tinha ali o seu sonho de ser um educador físico. E aí, conversas com ele me chamou, né? Falou, olha, tem uma oportunidade aqui num banco e a vaga é essa. Eu achei aquilo muito interessante. Devo admitir que eu não sei, olho para cá, olho para lá de vez em quando. Não, pode olhar para a gente que está tranquilo que a câmera te pega. Não, então tá. Mas ali o que me instigou foi, de fato, o salário, né? Imagina, jovem, querendo ganhar um dinheiro a mais, tendo benefícios. No meio da faculdade? No meio da faculdade eu quero ir, ganhar dinheiro, né? Quero zoar. O trabalho de banco você dominaria, fácil que você... Não tinha a menor ideia daquilo. Na verdade, eu sempre nunca me dei bem com matemática, nunca me dei bem com exatas, mas eu falei, bom, vou tentar. E aí acabei sendo selecionado e iniciei minha trajetória ali com administração e finanças. Adorei, descobri minha paixão. Quanto e aí, tempo? no meio do caminho... Ficou quanto tempo nessa área? Se eu juntar todos os períodos, né? Porque eu entrei num banco, depois eu saí e depois eu tive outra oportunidade em outro banco multinacional também ter experiência no mercado financeiro. Mas pode botar aí algo em torno de 7, 8 anos, 7 anos mais ou menos, que eu tive de experiência no mercado financeiro em agência bancária. Sem ter trabalhado nada antes nessa área? Sem ter trabalhado nada. Você fazia uma ginástica, uma educação física, um professor de física, e virou um conhecedor de... Não, o que aconteceu... faculdade. O que aconteceu foi que ali eu me descobri, tranquei a faculdade, né, em algum momento, durante um ano eu fiz tudo junto, faculdade de Educação Física no período da noite, banco de dia, e resolvi iniciar também a de administração. Foi quando eu tive realmente a decisão de trancar a Educação Física no 7º período. Aliás, aqui meus pais ficaram bem chateados comigo na ocasião, né, com todo aquele investimento. Mas ali eu sei que eu tomei a decisão correta de vida porque eu me encontrei profissionalmente e tive ali o hobby no esporte. Iniciei a trajetória com a administração,
e depois não parei mais de estudar, né? Então, de lá para cá, foram diversas especializações, diversos cursos também extracurriculares, todos focados na área financeira. Fluxo de caixa, finanças, investimento, análise financeira, até um MBA, e aí o último estágio de estudos, eu terminei um MBA em gerenciamento de projetos pelo IBMEC, mas já dentro do Sebrae. Fiquei alguns anos trabalhando. Essa coisa de buscar mais conhecimento, você que tinha esse sempre, ímpeto, né? você sempre teve essa vontade de querer se aprender mais de coisa? Ou alguém te injetava, ou o trabalho te exigia isso? Como que você saía buscando? Um dado momento, Edvar, assim, é o que eu comentei no início, né? Fui ganhar um dinheirinho a mais e zoei e aproveitei muito aquilo. Mas em outro momento eu realmente comecei a olhar para frente e mirar em profissionais, amigos, profissionais e conhecidos em exemplos positivos. Aqueles exemplos que eu comecei a mirar e falar, pô, quando eu tiver em algum patamar eu quero estar assim. Quando eu tiver uma idade X eu quero estar realmente com o objetivo alcançado. E ali realmente virou o chip. E eu que nunca tive uma aptidão, por exemplo, com exatas, na época do colégio e tudo mais, eu adquiri ali realmente uma capacidade muito prazerosa, né, de trabalhar com isso, e tive ali uma trajetória, já num segundo banco, foi o Banco Santander, uma trajetória, uma ascensão relativamente rápida, em segmentos de alta renda. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com os melhores profissionais, trabalhar com bons clientes, né? Nada daquela agência de beira de rua, né? Com aquele movimento muito ostensivo de dia a dia, mas sim agências de alta qualidade, trabalhando alto investimento. E isso me trouxe realmente uma bagagem ali muito interessante. Mas isso não em Campos, né? Que o Guilherme não é de Campos. Ah, não, né? Isso tudo isso que a gente não falou. Tudo isso era qual cidade? Rio de Janeiro. Tudo isso era Rio. Rio de Janeiro, sempre na capital. Durante essa trajetória, em algum momento eu tive ali alguns aconselhamentos, né, de pessoas mais experientes, de 20, 25, 30 anos de instituição financeira, e que, curiosamente, eles sempre me forçaram, Guilherme, cara, vai para o mercado, vai tentar outra carreira, não fica aqui. Enfim, por diversas razões, eles me davam essas dicas. E em algum momento, realmente... Para você sair do banco. Para eu sair do banco. Eu, apesar de uma ascensão, era até o meu superintendente regional na ocasião, era meu xará, Guilherme. Eu entreguei minha carta de demissão para ele ficou muito chateado, porque apostava ali na minha carreira, né? Eu era aquele profissional com pouca experiência, novo, tinha ali meus 20 e poucos anos. Mas com muita garra. E com bastante comprometimento, algo que eu realmente valorizo muito, né? Foco, comprometimento, dedicação, e estar sempre pensando em algo mais naquilo que a gente faz. Eu resolvi encerrar naquele momento ali minha trajetória no banco, pedi demissão e fui olhar o mercado. Não tinha nada ali... Você não tinha traçado nada quando você pediu essa demissão? Foi a demissão sem futuro. Eu estou pensando que você já saiu desenhando já um Sebrae da vida, um outro caminho. Foi uma loucura porque isso aconteceu em fevereiro, 12 de fevereiro, se não me engano, 12 de fevereiro de 2015. E junho e julho de 2015 foi quando estourou a crise econômica. Ou seja, se eu esperasse mais alguns meses, eu não teria tomado a decisão. Decidi, e aí fiquei olhando para frente. O que eu faço agora? Resolvi tirar um mês de férias, e nesse mês de férias pesquisando algumas coisas. Né? Então, até que surgiu ali uma... Guilherme, só para a gente entender, e como é que estava a sua vida familiar nisso? A gente sabe que o Guilherme tem uma filha, né? Sim, casado. Sim. A sua filha já era nascida? Sim, já era. Já tinha meu relacionamento. Já foi tomada com a família construída? Já. Na verdade, ali, eu cheguei em casa em determinado dia e falei, pessoal, vou pedir demissão do banco. Que isso? Foi um alvoroço só. Expliquei as minhas razões, expliquei que aquele era o meu momento realmente de ponto de inflexão na carreira. Então, na verdade, o ponto de inflexão na carreira ele vem depois, mas ali era um ponto de tomada de decisão. Ou eu permanecia no banco e ficaria ali enraizado, estável, mais enraizado, ou eu ia em busca de algo diferente. Como você sentiu esse start? A gente sente esse start, né? Eu já passei por algumas experiências assim na vida também, de algum trabalho que eu fazia. Eu falei, não, agora está na hora de eu encerrar essa fase. Comigo aconteceu isso em dezembro, você foi em fevereiro. Ali a estratégia foi a seguinte, eu tinha minha formação, ainda não tinha 2 anos de formação, estava iniciando uma especialização, e a maioria dos processos, vale o recado aí para a galera que vem aí no mercado, a maioria dos processos para que você entre numa empresa como trainee, por exemplo, eles exigem que você tenha até 2 anos de formação, depois disso não te contratam mais como trainee. E eu mirei muito nisso, saí naquele momento porque até o final do ano eu já estaria com 2 anos de formado.
E aí eu não poderia perder essa chance. Então fica aqui evidente, né? Que apesar de não ter nada certo, né, vamos dizer assim, quando ele toma essa decisão, mas tem ali uma estratégia. Isso que eu ia falar, tem uma Ele estratégia. sabe que ele tem ali mais 10 meses que ele pode ser contratado como trainee por qualquer empresa. Então, mesmo sem ter um norte, esse ele tinha ali conhecimento uma estratégia. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Você tinha esse conhecimento que sabia, fez uma estratégia realmente em cima disso aí. A gente acha que para ter, né, todos vocês empresários aí, né, sabem muito bem o que é calcular risco. E para qualquer decisão na vida a gente precisa realmente estabelecer ali algum critério. Seja ela qual for, seja ele qual for o objetivo. Então ali tinha um critério, não tinha nada previsto e tomei a decisão. E até a estratégia de ter também a humildade e entender que às vezes ia ser necessário dar um passo para trás, porque se você fosse como trainee, como você falou, você estava em ascensão ali no banco. Como trainee, provavelmente seu salário seria menor do que você estava no banco, então você teria que dar esse passo para trás para almejar uma carreira diferente. A gente vê isso que está muito pensando, porque assim, pelo que eu vejo, nesse período ele estava quase em um tesão no banco de crescimento e de alcançar um salário melhor, de uma efetivação, e de repente tomar essa atitude, realmente ele pensou bem. Eu acho que você deu uma... Ali a questão fundamental foi a seguinte, não tem problema de dizer. Eu tive a minha ascensão, mas infelizmente o combinado na prática não foi exatamente como que a gente tinha. Tem essa decepção também. Financeiramente. Me decepcionei um pouquinho e resolvi me valorizar. Essa decepção acontece sim, também. Realmente faz também parte, né? Faz parte do jogo. Mas ali tomei a decisão, saí, fiquei um pouquinho de bobeira, fui mirando os processos até que apareceu aí o processo de trainee para o Sebrae e você matou a charada. Ganhando metade, com 2 anos sem poder ser promovido, porque as nossas regras, né, de entrada na empresa por meio de trainee são assim, o profissional fica 2 anos conosco até ser efetivado por tempo indeterminado e somente disso ele pode ter qualquer tipo de meritocracia, independente de estar fazendo um bom trabalho. E ali realmente eu mirei e tive a consciência de que era o momento de dar o passo para trás e vamos ver o que vai ser na frente, né, com alguma expectativa. E você entrou no Sebrae em 2015 mesmo? Eu estava ali com os meus 27 para 28 anos. No meio de 2015, julho. Aí eu fiz todo o processo, quando foi início de junho eu estava sendo admitido, né? Foi ali 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses de processo, e aí entrei nesse cargo. E aí o ponto-chave é muito curioso, porque eu estava com os meus 27 para 28 anos e eu estabeleci um objetivo. Eu cismei. Aí não me pergunte por quê. Se eu olhei para o céu, se eu tomei um sopro, porque eu cismei que aos meus 35 anos eu teria que estar num patamar X. E mirei isso. Então, ao longo da trajetória... É bom botar essa meta, né, não? Hã? É bom botar uma meta, né, não? A gente tem que estabelecer... Tem que estabelecer metas, né? Tem que estabelecer. Mentalmente a gente tem que desenhar essa meta que a gente vai chegar até lá, né? Uma coisa assim. E eu gosto muito dessas metas. Eu gosto de datas, metas, eu adoro, eu só funciono assim desse jeito. Tem um velho ditado que diz, né? Ver para crer, mas na verdade é o contrário. Você tem que crer muito para conseguir ver lá na frente. Eu adoro trabalhar com metas, com objetivos, eu só gosto de funcionar assim. Não, eu acho que é importante porque senão a gente faz nada com coisa alguma sem objetivo. Com agenda, com tudo. E o Sebrae aparece quando, assim, na sua vida? Você falou que entrou lá em junho, fez todo o processo, mas quando foi? Depois desse 1 mês de férias lá em fevereiro, apareceu, chegou um e-mail, você viu como é que foi que apareceu o Sebrae para você? Vi uma oportunidade no vagas.com, me inscrevi, aí tinha ali alguns processos, né? Fazer uma prova, primeiro ter análise curricular, depois fazer uma prova, depois dinâmicas de grupo, para lá no final ter uma entrevista com o gestor. Vale ressaltar aqui que foi o processo profissional, o processo seletivo mais duro e difícil da minha carreira inteira, porque eu tenho, né, um pai que está há mais de 40 anos na instituição, a maior parte do tempo no Sebrae Nacional, então já tinha ali uma relação emocional com a instituição, né, por tudo que ela proporcionou na nossa vida familiar. Mas, em momento nenhum, eu falei que estava fazendo processo porque eu fiquei com muito medo de não passar na prova, que era eliminatória, de não passar num processo que tinha ali algumas questões, né, aquela autocobrança muito grande. E aí eu entro na empresa, consigo a vaga, e desde então o trabalho tem sido árduo para quê? Para mostrar o profissional que o Guilherme e as competências que eu tenho, independente de qualquer sobrenome. Né? Exatamente. Né? Esse tem sido aí a tônica e essa trajetória que já vai aí para 8 anos eu completo de instituição no ano que vem. Mas ao longo desse período eu tive ali
algumas oportunidades, algumas questões que ocorreram. Eu trabalhei essencialmente num projeto de atendimento que tinha como ponto focal, né, fazer a gestão do nosso porta a porta, o projeto de atendimento porta a porta aos pequenos empresários. Era uma meta ousada que a instituição tinha, e em dado momento éramos 5 pessoas no projeto, tinha uma gestora, tinha o Guilherme como trainee, ou tinha uma segunda trainee e outros 2, um analista e um estagiário, éramos 5. E quando eu fui efetivado, logo depois disso, alguns meses depois, tiveram alguns rearranjos na empresa, e a gestora minha imediata foi para uma vaga de ascensão em um escritório regional. A analista, que era imediata dela, no mesmo período, foi para uma outra vaga em uma outra coordenação interna, também por ascensão. A outra analista foi para uma vaga interna, não tanto de ascensão, mas para uma área de maior conhecimento dela. Conclusão da história, sobrou o Guilherme. E aí eu realmente sobrei ali. Já era careca? Ah, já, né? Aí conta assim, é aquele careca ali que vai ser a vez dele, vai ser a vez dele agora. Sobrou o careca, careca ele agora assume. vai ser a vez dele agora. Ele assume. E aí a gente trouxe, né, um profissional que foi excepcional a vinda dele, a gente se tornou muito amigo, da nossa central de atendimento, para fazer a dobradinha comigo, e a gente fez a gestão durante 1 ano e meio de um projeto que tinha 5 pessoas, somente com 2. E isso fez com que eu tivesse realmente uma projeção interna, uma visibilidade maior. Lá na frente, já em 2018 para 2019, já ali com 3, 4 anos de instituição, surge mais uma oportunidade. Ali uma vaga para eu compor a coordenação de capitalização e serviços financeiros da empresa. Já correlato à minha formação. Com a sua bagagem, né? Minha bagagem, já era minha nome formação. óbvio ali para essa cadeira. Exatamente. E aí fui para essa vaga. Mais uma vez, numa tentativa ali de sair do quadrado, ir para um novo ambiente, para um ambiente que eu tinha um conhecimento técnico, mas não tinha vivência prática dentro do próprio Sebrae, e trabalhar com projetos de desenvolvimento financeiro, de melhoria, né, do gerenciamento financeiro nas empresas, de melhor articulação com o sistema financeiro, de difundir o nosso fundo de aval, de estabelecer um contato dentro de um projeto com o cooperativismo financeiro com maior eficiência. Ali eu fui realmente tendo a oportunidade de botar em prática tudo aquilo que eu estudei ao longo do tempo, e estudar mais ainda ali, claro, por meio dos parceiros que a gente fez. Ali foi o ponto-chave, né, realmente, porque quando eu saio da gerência de atendimento e vou para a coordenação e capitalização de serviços financeiros, na ocasião, o nosso gerente estadual atual, ele conversa comigo e fala: pô, Guilherme, conto com você aqui, quero você aí. O cara é excepcional, estava formando um novo time, e ali teria realmente uma possibilidade muito boa para mim. Mas eu falei: cara, eu estudei isso a vida inteira, eu preciso ir trabalhar com isso. E ele falou: não, tudo bem, um dia a gente vai trabalhar junto. Eu falei: obrigado, vamos em frente. Aí eu fui para lá, sem saber. Aí dentro lá, só um resumo breve, né? Desenhamos projetos. Eu me tornei o gestor estadual do cooperativismo financeiro, eu me tornei gestor estadual do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, que é o nosso fundo, que é um avalista, né, em operação de crédito há mais de 25 anos, que nós temos para apoiar o pequeno negócio. E trabalhei ali com muita ação de acesso a crédito e serviços financeiros, fazendo diversos itinerantes no estado do Rio de Janeiro inteiro, participando de muitos fóruns no Sebrae Nacional em Brasília, e tendo ali realmente um crescimento muito grande. Ano seguinte, pandemia. Antes da gente chegar na pandemia, que eu tenho muita curiosidade de saber as ações, né? Só para a gente trazer, eu costumo brincar, Guilherme, que eu sou o chato teórico da mesa. Todo mundo quer saber a prática, mas eu gosto de falar sobre isso. Como que é importante, né, a busca do conhecimento? Porque as vagas, elas vão aparecer, mas você tem que estar preparado. Perfeito. Não adianta, a vaga vai aparecer. Se você não estiver preparado, vai ser outra pessoa que está mais preparada que você, que vai sentar naquela cadeira. Né? Então, como você mesmo falou, quando apareceu a vaga ali na parte financeira, o nome óbvio era o Guilherme, por conta de toda a bagagem e de nunca ter cansado, né? De estar sempre buscando, estudando, aprimorando. E aí a gente corta agora para 2020, que vem pandemia, né? E como é que foi... E antes disso até... Você está no Sebrae, passou por alguns, e a gente vai chegar nisso mais à frente, para saber qual é, sem querer falar de política, mas de nomes específicos, né?
de como você vê a política do Sebrae para o ano que vem e como você viu que se passou por algumas cadeiras diferentes lá. Né? Mas antes ele tem que chegar na Regional Campus. Antes da pandemia, você chegou na Regional Campus? Não, foi depois. Não, Foi depois da pandemia. Foi depois. Já já no final dela, né? A pandemia, ela de fato foi ali aí o verdadeiro ponto de inflexão de carreira. Com todos os desafios aí de saúde, pessoais, que a gente se solidariza, mas analisando o período de reclusão social, de fechamento, de alta necessidade de informação, de grande impacto em todos os setores econômicos, do ponto de vista profissional, para mim, foi realmente uma grande oportunidade. Por quê? Porque a gente, apesar de estar no home office, né, a gente estabeleceu o home office na empresa no dia 18 de março de 2020, aliás, como a maior parte das empresas, eu tive ali a oportunidade de dialogar, de levar informação e de ficar praticamente 24 horas por dia absorvendo todo o conteúdo possível de todos os programas de crédito emergenciais que o governo vinha trabalhando para liberar. Então, a gente teve um monte de sopa de letrinhas, né, que a gente brincava. Foi o PEAC, foi o PESE, foi o PRONAMP, foi tiveram outros mais aí. Tivemos a MP trabalhista, que reduzia ou suspendia ali a força, né, do trabalho, mantendo o nível salarial dos funcionários. Ali foi extremamente estratégico, porque, conforme vocês e todos nós aqui, né, principalmente os empresários sentiram, você tira, né, o peso, né, da folha salarial, que no pequeno negócio ela compromete aí cerca de 40% do orçamento de uma pequena empresa, em média. Você tira esse peso no momento que você não consegue faturar. Então, todas essas ações de conteúdos proporcionaram que eu tivesse realmente ali uma visibilidade muito grande. Somente em 2020, eu pessoalmente fiz mais de 50 palestras digitais. Eu, pessoalmente, tive um alcance de mais de 3.500 pessoas que participaram dessas palestras. Muitas vezes a gente contabiliza número de inscritos. Eu contabilizava número de participantes. Eu ficava atento a isso. E foram realmente agendas extremamente intensas. Eu lembro que eu ficava no computador em casa, uma televisão ligada na CNN, outra televisão ligada na Globo News, outro sempre canal, absorvendo conteúdo. sempre absorvendo, porque foi um momento realmente que eram muitas informações. E qual que muitas era ali? desconexas também, né? Muita informação desconexa e o principal, Arthur, assim... A linguagem de imprensa não estava unificada, né? Exatamente, Edivar. Assim, o meu grande objetivo, aliás, em tudo que eu faço tudo que eu faço na vida e tenho feito, principalmente no meu trabalho dentro do Sebrae, é tentar simplificar e facilitar o entendimento do próximo. Então, quando eu falo de finanças, eu tento simplificar o entendimento do fluxo de caixa, dos indicadores financeiros, o que é lucratividade, rentabilidade, margem de contribuição, de uma maneira fácil. Porque quando você está no grande centro urbano, você tem pessoas qualificadas e entendidas. Quando você começa a ir para locais de menor acesso ao conhecimento, o que é isso tudo? Mas de que maneira prática eles precisam implementar isso dentro da empresa? E ali, dentro do ambiente da pandemia, foi a mesma coisa. O que de fato, o empresário poderia absorver que fosse prático para ele tomar a decisão naquele momento? Né? Porque que valesse a pena. Muitas vezes essa sopa de letrinha, como você falou, vem camuflada, né, com alguma coisa, alguma taxação ali que o cara não... Rapaz, era uma loucura, porque nós mesmos, né, entendidos, com fonte ali de informação, com conhecimento, eu ficava, às vezes, horas lendo e relendo todas as regras. Por que escrevem dessa maneira, né? Então, a intenção ali foi sempre destrinchar, tornar objetivo e repassar isso para que o empresário tivesse a tomada de decisão. E aí foram diversas interações. O Jornal Hoje, Bom Dia Rio, Globo News, Record, Band. Cara, assim, é perder de vista todas as oportunidades que foram aparecendo e, de alguma maneira, ou eu estava ali preparado para dialogar e para passar o conhecimento, ou, por alguma razão, um colega não podia ir para aquela agenda e aí o Guilherme estava sempre presente. Essa é uma característica que eu tento repassar, inclusive, né, para a minha equipe, para todas as pessoas que eu converso. Muitas vezes a gente precisa realmente estar com um senso crítico e um senso de comprometimento fora da curva, acima da média, para que a gente tenha as oportunidades sendo porque muitas vezes você não vai estar disponível naquele momento, mas o seu senso de comprometimento e de entrega
você abre um buraco na agenda Eu acho que é isso, né? E aí quando a gente, principalmente, né, o funcionário que tem a oportunidade de trabalhar numa instituição como o Sebrae, que carrega a sua missão institucional de transformar e fazer com que o ambiente onde a gente está ele seja mais desenvolvido, ele seja realmente mais propício para o empreendedorismo. E não à toa, a maior parte dos países desenvolvidos, eles realmente são países extremamente empreendedores. Pega os Estados Unidos, pega a Alemanha, pega o Japão, alguns outros países da Europa, são extremamente empreendedores, investem absurdamente nos conceitos do empreendedorismo e no cooperativismo também. E aí você realmente acorda todo dia com aquele sentimento de que é difícil, o dia a dia ele é duro, a gente tem que ter tomada de decisão, nem sempre é tudo às mil maravilhas, mas a nossa missão é muito nobre. E aí a gente carrega isso ao longo da vida e ao longo da nossa jornada e realmente faz com que esse senso de comprometimento ele esteja um pouco acima do normal. E aí, durante esse processo de pandemia, de fato, isso aconteceu com um volume muito grande. Aí eu aprendi outra coisa também na vida, que a gente aprende muito na prática. Você pode ter o melhor projeto do mundo. Se a pessoa certa não te vê, ele não vale de nada. E aí eu comecei a notar realmente que a gente, às vezes, trabalha muito empenhado, mas precisa realmente ser estratégico e trabalhar a comunicação e a visibilidade. Tem que saber se expor, né? Exatamente. Mas isso que ele está falando do dinheiro, eu estou vendo aqui o empreendedor, que existe toda essa ferramenta, todo esse material, um Sebrae, um Guilherme que está lá por trás, preocupado, absorvendo um monte de informação, mas tem empreendedor que ele se acha um empregador só, ele nem sabe que ele é empreendedor. Sim. Ele não enxerga isso, toda essa ferramenta, todo esse material que tem à disposição dele, e é realmente como você falou, como chegar a essa pessoa, como essa pessoa entender que é importante buscar de repente esse apoio do Sebrae para tudo isso aí, que já existe isso há quanto tempo, né? É um material... Olha, a gente já tem aí mais de 50 anos de instituição. E dentro da nossa instituição a gente carrega aí, né, o bônus, vamos dizer assim, de ter a chancela de aplicar uma das melhores soluções de empreendedorismo a nível mundial, que é o Empretec. E aí, por que eu estou trazendo aqui o Empretec? Porque o Empretec ele trabalha exatamente isso, Edivar. Eu sou um Empretec, inclusive, mesmo antes de entrar na empresa. Você passou pelo Empretec, né? Em 2009. Tem dois na mesa. Você então. Tem dois na mesa. Eu me sinto até mal, porque nós estamos passando por duas gerações. Quem já foi Big Brother, você vai ter ex-Big Brother, e quem já fez a Empretec. Eu não fiz a Empretec, eu não sei o Luiz Felipe que já chegou aqui agora, você fez a Empretec também, Luiz? Mas está em tempo, está em tempo. Então, Luiz Felipe daqui a pouco vai estar participando aqui da bancada com a gente. Eu não fiz Empretec. Me sinto até mal de não ter feito isso, mas eu acho que vai ter para terceira idade. A única regra do Empretec, eu acho que você podia fazer mais de uma vez. Eu acho que pode quebrar essa regra aí. Tem que ter Porque de vez em quando tem que ter uma recalchutagem ali, uma reciclagem. Mas eu sei que é um projeto muito legal de vocês, o Empretec. Ele ele dá um start, ele mexe com o consciente de cada um, com a consciência mexe de cada um, né? Mexe com o brilho, com o ego, com a vontade de fazer acontecer. E é aquilo que a gente precisa, né? Ter a capacidade de ter habilidade, comportamento, atitude, principalmente. Tem que ter atitude. Né? A gente vê aí os jogos da seleção brasileira, por exemplo, acontecendo. O que falta? Por que um time ele realmente tem ali mais qualidade ou alcança o resultado mais do que o outro? Atitude, desempenho, tomada foco, tomada de decisão, ter a ousadia no momento certo. Então, isso que a gente tem que carregar para a vida. Mas a gente nem está aqui realmente para jogar confete, não, mas depende muito de um diretor regional, como você vem fazendo um trabalho aqui com a gente. Por exemplo, hoje a gente desenvolve uma parceria muito boa com a CDL e com outras instituições, né, trabalhistas que trabalham do setor produtivo aqui em Campos, mas o Sebrae para a gente hoje está muito perto. E aí a gente consegue mostrar que o Sebrae é acessível para todo mundo. Para uma série de apoios, não só para eventos como a gente criou, como um Fashion Day, mas com uma série de cursos, treinamentos, de várias coisas que vocês estão preocupados, que a gente consegue mostrar essa visibilidade, né? Mas acho que depende muito do diretor regional o que está acontecendo. Até fazer um paralelo com o que o Guilherme está falando, que o Sebrae, através dele, né, na pandemia, de se expor, né, e que isso é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. É trazendo a nossa CDL também. Transformar a comunicação, né? E trazer a CDL também para quem está lá fora que não sabe o que acontece nessa mesa aqui. Perfeito. Então, é se expor mesmo, é mostrar o trabalho. Eu acho que cada vez que Guilherme vai dar uma entrevista lá como superintendente do Sebrae, ele está mostrando o trabalho. Enquanto a gente também vai dar nossa entrevista, ou vem aqui gravar o podcast, e a gente está mostrando o que a CDL faz. Então, realmente,
foi o que você falou. Não adianta a gente fazer os melhores trabalhos e não ser notado. Ou não ser notado pelas pessoas certas. E para quanto mais pessoas nós falarmos, mais chance da gente acertar essa pessoa que vai observar a gente. É uma coisa que muita gente não tem conhecimento. Então, o Sebrae dá toda uma organização, uma diretriz em tudo que você vai fazer. Por exemplo, assim, a gente fala muito aqui de empreender de comércio, de a parte logística. Mas, por exemplo, assim, eu recentemente fiz um evento e chamei o Sebrae para perto. Foi um evento que é ligado à arquitetura e decoração. E o Sebrae me deu toda uma orientação de palestrantes, de como te cadastrar. Que, por exemplo, eu já estava cansado de fazer eventos para profissionais e nunca tive essa preocupação, essa organização que o Sebrae, esse checklist trouxe para mim. E de repente fui ver, tinha 350 arquitetos cadastrados ali. E hoje realmente isso é um dado interessantíssimo, um material importantíssimo que a gente tem para até nós juntos, né, Sebrae e eu, a gente poder desenvolver vários trabalhos agora em cima desse profissional, né? Então, esse é um universo muito grande, né? Então, a pessoa do cabeleireiro, a pessoa de pet shop, de uma série de produtos, vai buscar no Sebrae e o Sebrae vai ter algum caminho para poder te ajudar nisso aí, né, Guilherme? Rapaz, a gente está dentro de uma região, em algum momento a gente acabou não abordando essa transição, mas no meio de 2021, até para fazer uma contextualização rápida, aí, já que a gente está entrando nas execuções aqui de trabalho, essa visibilidade toda fez com que eu tivesse ali realmente um posicionamento reconhecido dentro da instituição, até que no meio de 2021, por uma questão aí de decisões, a gente teve realmente a vaga da coordenação regional do Norte Fluminense, e aí o nosso escritório base aqui em Campos, com uma oportunidade, né? Ela foi gerida ao longo de muitos anos, né, por um colega, então, naquele momento houve essa oportunidade e por algumas decisões internas ali, de escolhas, e aí realmente de eu pensar, mais uma vez, vou pensar fora da caixinha, vou sair da zona de conforto. Conversei com a família, com a minha esposa, e a gente resolveu realmente se mudar para cá e ter aí uma nova trajetória, tanto de vida profissional quanto pessoal. E ter uma boa oportunidade de ter crescimento, né? Porque toda a experiência que a gente vem passando aqui ao longo desse 1 ano e 4 meses tem sido realmente extremamente construtivas. Então, a vinda para cá foi mais um momento de tomada de decisão com essa visão de oportunidades. Quero pensar diferente, quero ter uma oportunidade diferente. E vim para cá com essa missão de tentar transformar no momento que o Sebrae também, quanto instituição, está se posicionando de maneira estratégica diferenciada, está se tornando mais atraente, mais integrado com os novos públicos empresariais em diversos segmentos, e essa tomada de decisão fez com que eu também tivesse essa oportunidade. Ao longo da minha estada aqui, o nosso objetivo, Edivar, tem sido realmente trabalhar numa estratégia em linha. O que isso significa? Que eu não vou distinguir setor. Nenhum setor ali vai se tornar mais relevante ou mais importante que o outro. Nós vamos trabalhar com todos aqueles que querem prosperar e se desenvolver. Obviamente que o setor de petróleo, gás e energia, ele possui uma economia extremamente estabelecida, importante não só a nível estadual quanto a nível nacional, e a gente vai trabalhar de maneira efetiva com esse segmento. E uma já relevância natural. muito importante aqui na região, né? Não, tem a relevância, tem todo um histórico, tem todo o encadeamento produtivo que isso traz, tem todo o potencial econômico que vem desse segmento, mas isso já é muito natural. Os nossos projetos, eles estão prontos, a gente só precisa botar eles realmente para rodar com maior velocidade e maior robustez. Agora, não posso esquecer de outros segmentos comerciais, de serviços, do agronegócio, porque são segmentos extremamente importantes para o Norte Fluminense. E aí, quando a gente começa a analisar a oportunidade, nós vivemos numa região que tem 1 milhão de habitantes, arredondando, que tem pouco mais aí de 100 mil empresas, micro e pequenas empresas. Então, por que não trabalhar de uma forma realmente em linha estratégica para absorver os arquitetos, para absorver o segmento de beleza, estética, para absorver os comerciantes e o comércio varejista, para absorver o segmento de moda, que é tão importante, já foi tão importante e permanece sendo para a região, em agendas realmente interativas, em agendas que sejam diferenciadas, dinâmicas, modernas, que a gente comece a entender e buscar coisas que acontecem em outras regiões e trazer para cá. Para quem está nos assistindo, a regional daqui de Campos, ela abrange quais as cidades? A regional aqui do Norte, Nossa, Norte Fluminense, né? A Noroeste tem um outro escritório regional. O Norte Fluminense, na divisão do Sebrae, ele é composto por Campos do Goytacazes, onde a gente tem a nossa base oficial,
Macaé, onde eu tenho também um escritório de atendimento com 6 funcionários para atender ali o município. Aí nós temos São João da Barra, extremamente estratégico por toda a economia vinda do Porto-Açu. Temos São Francisco de Itabapoana, que muitos não têm o conhecimento, grande produtor de mandioca, de abacaxi, de cana-de-açúcar, historicamente. Nós temos Cardoso Moreira, o agro extremamente forte. Nós temos Cardoso Moreira, nós temos São Fidélis também sob a gestão, Conceição de Macabu, Carapebus e Quissamã. São esses 9 municípios que estão sob a gestão da Coordenação Regional Norte Fluminense com nossa equipe local. E é muito interessante ouvir, Guilherme, ouvir do Sebrae, né, como ele falou bem, esse atendimento aí em linha, essa visão em linha, porque a gente aqui, enquanto CDL, é uma tônica que a gente vem batendo sobre como os nossos gestores, tanto públicos, quanto até as nossas faculdades, por exemplo, só olham para uma monocultura. E isso vem desde lá de trás. Então era monocultura da cana, depois foi a monocultura da cerâmica, monocultura do petróleo. Eu fiz administração, me formei em 2011 e a faculdade foi toda voltada para o petróleo, para o gás. Sendo que eu não fiz para isso, eu fiz por causa da minha empresa, da empresa da família. E eu não tinha um viés de varejo, não tinha um viés de comércio. Eu tinha um viés de petróleo e gás, fazer engenharia de produção para petróleo e gás. Então a gente vê que é uma tendência do município olhar para a monocultura. E aí quando vem o Sebrae falando, não, nós vamos olhar para todas elas, vamos olhar para o comércio, que é o maior empregador da cidade, vamos olhar também, óbvio, petróleo e gás, como você falou, é o natural, mas não vão fechar os olhos para as outras coisas. Então é importante o compromisso social até, né, do Sebrae de olhar para essas outras coisas que a gente mesmo não olha. Essa região toda, e todos esses municípios que você citou, acho que são 9 municípios, né? 9 municípios. 9 municípios que estão na sua demanda aí. Então, você nota que ainda é aquela coisa de vir com o pires na mão e é só pedir, ou eles estão mais afim, não, que seja real, ou então só para pedir, ou eles estão afim de querer aprender, ou de querer ter conhecimento. Como que está isso hoje em dia? Eu noto aí, eu tenho costumado dizer, Arthur e demais aí ouvintes, que eu venho sem vícios, né? Então, o meu olhar, ele acaba realmente sendo um olhar tem sido muito assim. Eu tento entender realmente o contexto local para que a gente seja, inclusive, mais eficiente, para que as nossas soluções, nossas agendas, elas sejam cada vez mais aderentes ao interesse do empresário local. E assim, a gente não pode deixar de falar que é preciso, a gente está vendo aí alguns grupos de empresários, né, interessados em trazer inovações, em se posicionar, em ter ali um tipo de negócio mais evoluído, mas é preciso que a gente quebre um pouco mais essa questão hereditária, esse conservadorismo, é assim que eu queria chamar, esse conservadorismo do modelo de gestão. Tem que olhar o mercado ele está se transformando numa velocidade extremamente rápida, muito mais ainda por conta das questões da evolução digital. Então, o empresário que não tiver um olhar no desenvolvimento da sua empresa, mas buscando inovação, melhoria de processos, eficiência produtiva, melhor atendimento, uma experiência diferente para o seu público-alvo, seja qual for o produto ou serviço que ele vende, ele vai perder na saída. Enxergar a oportunidade, né, Guilherme? Enxergar a oportunidade. Enxergar a oportunidade, como você estava falando assim. A pessoa agora tem uma mania muito de lamentosa, só de reclamar. Não, está vindo o jogo do Brasil e atrapalhou o meu movimento. Mas ele não entende que uma oportunidade ele está vendendo produtos ligados à Copa, ou ele fazer uma oportunidade de um produto ligado àquilo ali. Se o Sebrae também dá um apoio muito forte para o turismo, dele enxergar que o turismo é uma grande oportunidade não só para Campos, Quissamã, que tem um berço arquitetônico, histórico muito forte, e uma série de outros municípios aqui em volta, São Fidélis, João da Barra, entender que o turismo é uma grande oportunidade de bons negócios, de um dinheiro saudável que vai vir para o município, que é muito bom, né? E às vezes eu vejo que é difícil eles compreenderem, muitos empresários entenderem isso aí, né? É muito mais fácil reclamar, só lamentar. Não, isso para qualquer situação na vida é mais fácil a gente se agarrar realmente em algo que faça com que a gente não saia da inércia. De fato, sair da inércia, ter atitude, ter ali uma visão de oportunidades, não é para qualquer um. Né? A gente vê, por exemplo, a recuperação econômica perpassar aí por um número de formalização de negócios mais intenso do que nos últimos anos. Isso é excepcional do ponto de vista de geração, né, de empresas, mas isso também liga um sinal de alerta para a gente, porque nós precisamos qualificar cada vez mais esse empreendedor. E aí o empreendedor ele precisa realmente deixar de lado
esse tanto de problema que muitas vezes vem da nossa cabeça e enxergar oportunidade onde outros estão enxergando problema. O turismo, eu acredito que a gente tem aqui uma missão muito grande para transformar todas as belezas, todos os atrativos, todas as oportunidades que existem em um produto. Um produto como outro qualquer, um produto que seja rentável, um produto que se conecte com o público-alvo, um produto realmente de turismo que faça, que tenha algum tipo ali de atratividade, sentido, né? Que faça sentido, né? Mesma coisa quando a gente escuta, né? Digital, preciso estar no digital, preciso vender no digital, o digital vai acabar com o físico, o digital vai atropelar. Eu já não entendo bem assim, eu acredito muito na união e na junção das duas coisas. Eu acho que, por exemplo, a gente está tendo aí, ainda está, né, tendo o festival gastronômico. Aliás, não, já encerrou ontem, né? Perdão, encerrou ontem. Uma pena, a gente tinha que ter esticado isso. Eu também achei curto tempo, período. Você vê, os restaurantes, onde os empresários investiram seus recursos, beleza, o digital evoluiu, o delivery evoluiu, mas será que a experiência do cliente de estar sentado com a sua companhia numa mesa, ela vai realmente deixar de existir? Não vai. Então, o restaurante ele precisa realmente incrementar o seu serviço como qualquer outro negócio nesse momento. E mais uma vez, né, a gente falando sobre isso, né, do digital e do físico, e é aquilo que a gente já falou, né? A gente está no Brasil, um país latino, que a gente gosta do contato, a gente gosta da presença. Então, seja restaurante, seja nas nossas lojas, então, foi o que você falou, tem que andar junto. Como o Jeff já veio aqui, já falou, você abre a porta da sua loja todo dia, tem que abrir a loja no Instagram todo dia. Sim, tem que andar junto, e uma coisa vai puxar a outra. É o que o Sebrae ajuda, que mostra pra gente que o nosso checklist aumentou. O checklist de uma loja presencial, a loja está direitinho, letreiro, limpa, bem pintadinha, atendimento está direitinho. Nosso checklist aumentou, não é só isso não. O seu Instagram está bem feito, está com boas fotos, está vendendo o seu produto, tem alguém atendendo o seu Instagram. Então, é o Instagram do presencial e do digital. O checklist aumentou cada vez mais, vai aumentar mais ainda, né? Aumenta mais ainda, porque a evolução dos processos da tecnologia, elas permanecem acontecendo. Então, tem gente que não estava fazendo nem bem o primeiro checklist, quanto mais chegar nesse digital ainda, quanto mais para o futuro ainda, né? Não, então, tem que ser muito rápido entender isso. Tem que ser muito rápido, né? A tomada de decisão ela tem que ser extremamente veloz. E aí é preciso que o empresário ele realmente entenda o seu modelo de negócio, como é que ele está estruturado, quais são os gargalos, os desafios dentro dele. É financeiro, é o posicionamento de marketing, é o posicionamento de mercado, é o atendimento, é a qualificação dos seus funcionários, é um processo ali que precisa ser readequado. Aonde ele vai trabalhar? A gente faz todo um diagnóstico para realmente ajudar o empresário a identificar onde ele precisa realmente ter ali um ponto de melhoria nesse momento. E aí ele consegue, a partir disso, e aí falando nessa questão do físico com o digital, integrar mais o seu modelo de negócio, que pode ser essencialmente tradicional, dentro do ambiente digital, principalmente para se conectar e se comunicar com o seu público-alvo. Fala-se muito, né, em omnichannel, omnicanalidade. A omnicanalidade é a integração de todos os canais, não importa por onde o cliente está vindo. Se ele vai ver no presencial, se ele vai ligar pelo telefone, se ele vai mandar um zap, se ele vai mandar uma mensagem no Instagram, no Facebook. O atendimento tem que ser o mesmo. O atendimento é o mesmo. O padrão é o mesmo e o processo do cliente ele não pode ter fricções. Então, isso sim é a integração dos canais. Mas nem todo negócio ele precisa ter canais integrados. Exatamente. Esse é o ponto-chave. Ele pode ter ali o posicionamento digital para chamar o cliente para o seu ambiente físico, comunicação, posicionamento. E assim vai. Então, são diversas estratégias que cada modelo de negócio precisa estudar. E muitas das vezes, a gente que está no dia a dia, a gente está tanto no automático que a gente não consegue ter essa visão. Então, você ter um Sebrae com os profissionais capacitados, com todos os aportes que o Sebrae faz também, que reduzem os custos, né, dos produtos, que se for buscar no setor privado, vai ter um custo X. O Sebrae ele oferece esse mesmo serviço com a mesma qualidade ou até maior, com valor bem reduzido, e que a gente às vezes está no automático e não consegue visualizar essas dificuldades que às vezes é só você acordar mais cedo. Às vezes é só, você está abrindo sua loja 8, rapaz, se você abrir 8h30 e fechar 6h30, você vai ser mais produtivo. Mas é só... A gente está lá no dia a dia, a gente não consegue enxergar. São só detalhes. Eu gosto de fazer um parêntese, Edivar, que é o seguinte, toda grande empresa, com sua robustez estrutural, de negócio, de geração de faturamento, de corpo funcional,
toda grande empresa possui processos de auditoria interna extremamente periódicos. O que isso significa? Que eles estão, mesmo sendo um conglomerado, sendo uma empresa de alto sucesso, eles permanecem constantemente reavaliando todo o seu processo gerencial de finanças, de marketing, de atendimento, de qualidade, Você compra também, de vem tudo, uma série de coisas, checa tudo. Tudo. É isso que o pequeno empresário precisa fazer. Se a gente faz revisão no carro todo ano, né? Por que não faz nas Então, empresas? no ponto que a gente está falando muito, vou direcionar 2 perguntas finais aqui para poder... É tão bom, tem muita coisa para falar, mas a gente vai direcionar 2 perguntas aqui. Uma pessoa que quer começar a empreender, ela pode bater na porta lá do Sebrae e ele vai receber toda a orientação? Todas ele vai elas. saber, olha, você que tem 50 mil, você quer investir, quer empreender em quê? Quero abrir um comércio, ou quero fazer, ou abrir um cursinho, o que for. Ele vai conseguir essa orientação do Sebrae, você explica isso. E se a pessoa quiser ser um consultor do Sebrae, como que ele faz para poder fazer isso aí? Bom, vamos lá. Primeira pergunta é qualquer que seja a iniciativa que o potencial empreendedor, assim a gente chama ele queira, ou aquele mesmo que já é empresário e vai investir num novo negócio, a gente dá toda a orientação técnica qualificada para que ele tenha realmente uma organização de tudo aquilo que ele está planejando de uma forma eficiente, né? Até porque, muitas vezes, ele precisa entender a viabilidade financeira, a viabilidade mercadológica desse novo negócio. Então, nós damos toda a orientação, se for necessário, tem as consultorias especializadas, se for necessário ele estruturar um plano de negócios simples, a gente dá o caminho, se for necessário ele ter um estudo de viabilidade econômico-financeira, a gente também faz, tudo isso com condições aí, porque o Sebrae subsidia a maior parte dos recursos. A segunda pergunta é para aquele que tem interesse em ser um consultor especialista do nosso cadastro, né, de fornecedores, tem que passar por um processo, um edital aberto, onde ele vai ali demonstrar toda a qualificação técnica dele, a expertise de mercado, a experiência, todo um documental que ele vai precisar apresentar, e ele se torna ali um especialista depois de avaliado e de admitido dentro de um processo transparente, público, ele se torna um consultor Sebrae, aí em diversas temáticas, como a gente já tem. Gostei. Eu também estou pensando já. Eu acho que já tem data do próximo acabando edital? CDLs, inventaram mais uma gestão para mim, então eu acho que eu estou próximo candidato lá. A gente precisa disso cada vez mais, tá, gente? Assim, a gente precisa cada vez mais de profissionais qualificados com experiência na nossa região, porque isso facilita muito o processo de contratação, o processo de atendimento ao empresário, o processo de transformação daquele pequeno negócio que está precisando tomar uma decisão acelerada, rápida. E dito isso, como é que o empresário da cidade de Campos ou da nossa região do norte aqui, Fluminense, aonde encontra o Sebrae, como que faz para falar com o Sebrae, onde você está localizado? Eu sei que já tem mudança de endereço em breve, não sei se podia falar, mas já falei. Spoiler lá, dentro desse processo nosso de reposicionamento estratégico, a gente vai ter um novo ambiente, vai ter uma nova posição, um escritório regional totalmente moderno, inovador. 2023, tudo novo, Sebrae? Se o nosso senhor lá de cima permitir, em 2023 diretor a gente regional inaugura. continua mesmo, a gente faz abaixo-assinado pedindo. Não, pessoal. O diretor regional permaneça. A gente está extremamente, aliás, aqui deixo aqui um parênteses, a gente está extremamente feliz em ter vindo para cá, eu, minha família, né, minha esposa, nossa filha, extremamente adaptada aí na cidade e não temos a menor intenção. Então, a gente vai ficar aqui, daqui a pouco temos relação aí, inclusive com a terrinha aqui, familiar. O contato do Sebrae, eu estou até pegando a cola aqui, porque é muito número, só para não falar bobagem. 22 2734 0765, repetindo, 22 2734 0765, esse aí é tanto o telefone fixo quanto o WhatsApp. Cadastrou no celular, manda um WhatsApp que a minha equipe vai estar preparada para atender e orientar. E nós ficamos posicionados na Alberto Torres, número 67, mas espero que no primeiro semestre de 2023 a gente já esteja aí num novo endereço, que fica ali no início do calçadão, bem no centro comercial de Campos, Coração de Campos. Onde a gente precisa que ele seja realmente fortalecido, renovado e que a gente tenha um comércio cada vez mais pujante. Com certeza. Aceitamos o desafio de ficar mais um ano na CDL, porque o Sebrae vai estar junto com a gente aí. A gente vai estar contando com o Sebrae aí. Não, conta conosco. A gente tem muito mais coisa para perguntar, mas vamos deixar que a gente vai continuar junto e vai ter outros podcasts com você. Ano que vem, na mudança de endereço, a gente vai gravar um podcast lá no endereço novo. Fechado. Pra gente bater mais um papo com a mulher. Tem muito assunto. Falando de parceiro, Sicredi, que é o nosso parceiro, tem um presente para você. Uma lembrança para você, fica à vontade. Excelente, é Sicredi. Vamos brindar aqui essa beleza aqui. Gente, foi muito bom, né? É bom cada vez a gente aprender mais. Guilherme, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente, que está com a gente aqui.
E em breve a gente vai estar contando mais história. Gente, quem tiver dúvida, quiser saber mais coisas do Sebrae, pode ir lá no podcast. Gente, como é que vai no podcast? Explica aí, Arthur, você que é mais inteligente nessa parte digital. Já que já jogou pra mim, já deixa o like aqui embaixo, já aperta o botãozinho de curtir, já comenta o que você achou do nosso papo com o Guilherme, manda algum convidado que você quer que a gente troque ideia aqui. Tem a setinha aqui do lado, ó. Já manda no seu grupo da família, manda no seu grupo de quem você não gosta, de quem você gosta, de quem precisa ouvir esse papo. Pô, você tem um primo que tá com dinheiro, que você tá meio parado lá e que você quer ver o futuro dele melhorar, acha que ele vai ser um bom empreendedor, procurar o Guilherme, procurar a equipe do Sebrae. Então, fica aqui o nosso convite para você estar comentando aqui quem você quer trazer e agradecer novamente aqui o Guilherme por estar com a gente. Para entrar num podcast, gente, é lá no link da bio em cima, tanto na página do CDL como da... Nosso Instagram também. Qual é o nome do Instagram nosso? É CDL+? CDL+, podcast CDL+. Lá em cima tem um linkzinho que você clica ali, já vai direto e lista todos os podcasts gravados até hoje. E é muito legal, não deixe de assistir, assista, comente, fala com a gente aqui. Guilherme, muito bom ter você aqui, tá bom? Eu que agradeço e deixo aqui um abraço especial a todos vocês, a diretoria da CDL que vem fazendo um trabalho belíssimo e de inovação, né? Parabéns aí, que estejamos juntos no próximo ano. Com certeza.